O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma medida boa, calcada, sacudida, transbordante. Será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Padre Beijo, o livro da palavra. Queridos filhos e filhas, E faz a bênção. abrimos esta segunda semana da Quaresma. Ontem, para quem participou, pelo menos pela TV, escutou pelo rádio, assistiu pelos aplicativos, YouTube, foi o domingo da transfiguração do Senhor. Onde o Senhor chamou três, Pedro, Tiago e João, e os levou para o alto da montanha, para participarem desse momento de transfiguração. E se bem entendermos o sentido deste domingo, é o grande apelo que eu e você sejamos transfigurados nele. Esta transfiguração, que ela não é teórica, ela tem implicações profundas. Eu dizia e repito que na transfiguração foram duas faces de uma mesma moeda. De um lado, a glória do Senhor, suas roupas brilhando, branca, alvejada. A voz do Senhor, a teofania, o sinal da nuvem, a presença de Elias, a presença de Moisés, tudo isso um momento gloriosíssimo. Mas o segundo lado da moeda era falarem sobre a paixão de nosso Senhor. A sua paixão, morte de cruz, para chegar ao momento definitivo de amor. Então a transfiguração tem esses dois lados. E assim como Jesus, nós como discípulos chamados a isso somos. Veja, eu comecei falando que transfiguração tem suas implicações. O Evangelho de hoje nos apresenta uma primeira. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. É um apelo de nosso Senhor. Um apelo que olhemos para o nosso Pai e possamos contemplá-lo cheio, repleto, pleno da misericórdia. Ele é a misericórdia por excelência. E todas as obras de Deus em relação à humanidade, desde a criação, é obra de sua misericórdia. A encarnação, obra da misericórdia. A vida de nosso Senhor, obra da misericórdia. Sua paixão, seus feitos, sua paixão, morte e ressurreição é misericórdia em Cristo por todos nós. Então, quando está escrito aqui, sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso, nós não estamos falando de uma teoria, misericórdia, um sentimentalismo. É aquilo que está lá no meu coração. Não. É uma misericórdia ação. São atos. É compaixão. É tomar a presença do outro. Repito, misericórdia são atos concretos de tomar o lugar. Cristo encarnado, como diz a carta, abrindo de sua condição humana em tudo menos o pecado, tornou-se um de nós, com misericórdia.
Jesus está dizendo que eu e você, e isso, meus irmãos, não é fácil não, agirmos pela misericórdia. E que isso implica? Ser misericordioso como Deus, agir como Deus. Quando nosso Senhor logo depois diz o que é a misericórdia, não julgueis. Quem nos estabeleceu juiz? E aqui, meus irmãos, nós somos muito rápidos em fazer julgamentos, e não é fácil, diante de um fato. Vamos ser concretos. Você acorda, te chega uma informação complicada. Você tem dois caminhos: julgar sem averiguar. Julgou. Outra coisa é, você escuta, se averigua, você dá a outra pessoa no mínimo, o direito da dúvida, mas não julga. E o que acontece? Não julgou. Eu dei um exemplo prático, mas há tantos exemplos que me vêm que não convém ir explicando ou dando tanto exemplo, mas é exatamente isso. Não julgueis e não sereis julgados, porque nosso Senhor vai dizer, se nós somos muito rápidos no julgamento, assim os outros serão conosco. Não condeneis e não sereis condenados. Nós estamos vendo, é impressionante como nós estamos vivendo uma condenação contínua. A internet é o maior exemplo disso. Juiz, autor, juiz, condenador e executor se condena. Até saiu a cultura do cancelamento. Não deixa de ser um julgamento. Não estou dizendo que por todo é ruim, mas isso nós também julgamos em relação aos outros, condenamos, sem ao menos usar um pouco de misericórdia e se colocar no lugar da pessoa e perguntar por que agiu assim. Depois, perdoai e sereis perdoados. Ah, meus irmãos, aqui é bom lembrar a primeira leitura da profecia de Daniel, que diz assim: aquele que praticou a justiça e depois cometeu a iniquidade, o que ele fez de bom será apagado. Mas no final vai dizendo assim: aquele que sente vergonha dos atos que fez, aquele que cometeu pecado e se arrepende do seu pecado, o Senhor age com misericórdia e perdão. Então veja, Deus perdoa aquele que um dia cometeu um erro, aquele que um dia se desviou do caminho e volta, Deus perdoa. Nós estamos no Evangelho de Lucas, e não é esse mesmo evangelista que fala esse lindo texto que nos contou a parábola, exclusividade de Lucas, a parábola da misericórdia? O pai que tinha 2 filhos, um foi, gastou tudo, voltou, e o pai disse, quando ele disse meu pai, ele deu um beijo, ele colocou roupas, ele colocou anel, e fez um banquete para receber o filho pródigo. Então, quando nós falamos Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso e sejamos misericordiosos, quando nós olhamos o texto de Daniel, é que Deus, não há pecado que Deus não perdoe, quando há um verdadeiro, sincero arrependimento. Então, como que nós não vamos aceitar que outro possa se arrepender? Porque nosso coração endurece. É porque nos desviamos de Deus, porque não cultivamos a palavra de Deus dentro de nós. Não há um esforço de deixar o Espírito Santo permear, amolecer, fazer-nos mais solícitos à dor do outro, à necessidade do outro. Nós estamos vivendo cada vez mais egoisticamente. Então, enquanto aquilo não me toca, todo mundo fala do desemprego, mas eu não me preocupo com o desemprego enquanto eu ou alguém da família não está desempregado.
Todo mundo sabe da pandemia. Que horror essa pandemia, quantos mortos. Mas enquanto não me toca, ou toca a minha família, eu não tenho, por exemplo, os cuidados de não isolamento, os cuidados de não usar a máscara, os cuidados de usar a máscara, os cuidados de lavar a mão com água e sabão, de exatamente também sermos intercessores, que cesse a pandemia no mundo. Parece que só nos dói quando é no nosso corpo. Isso não é ser misericordioso. Há muitas pessoas hoje necessitadas, que em virtude de tantos fatos, não tem mais o que pôr na mesa, fechando, declarando falência. Eu não estou instigando aqui a abrir, por favor. Eu acredito que as autoridades têm o discernimento necessário para salvar vidas. Me valho dessa palavra de Dom Peruso, que sempre nos escreve: quando se trata de salvar vidas, vamos seguir as autoridades. Mas, meus irmãos, é caótico a situação que está se vivendo. Quem tem ainda um emprego remunerado, pode ficar em casa, pode trabalhar home office, pode não precisar ir ao trabalho. E quem não tem? Quem ganha hoje para pagar o que comeu ontem? Sede misericordiosos. A misericórdia na partilha. Tanto que nós temos estimulado, e a Igreja Católica tem sido uma das instituições que mais tem estimulado e feito, não só estimulado, e feito a caridade nessa pandemia, pela sua estrutura e pelos seus fiéis. Tanto que muito breve, ainda nesse mês, vou propor gestos concretos de amor e compromisso, para mais uma vez estarmos nessa misericórdia divina, porque Deus é misericordioso. Deus sofre com essa terrível situação. Então eu te pergunto, onde eu posso ser misericordioso hoje? Onde você pode ser? Você vai dizer, mas eu não tenho nada para colaborar. Eu não disse isso. Eu disse que isso é um desdobramento. Começa aqui: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Isso precisa de dinheiro? Isso precisa ter posses? É impressionante quando, de novo, na primeira leitura, diz: a nós resta-nos a vergonha no rosto, pois pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ti. Eu perguntava, e já respondo: por que nosso coração endurece? Por que nós ficamos indiferentes? Porque nos rebelamos contra Deus. Longe de Deus, nós perdemos a luz, não nos transfiguramos. Não ouvimos a voz do Senhor, segundo Daniel, indicando o caminho e a lei. Por isso, sendo misericordiosos e olhando para Deus, que é misericórdia, o Salmo veio nos dizer: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Pensa um pouquinho naquilo que nós repetimos, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. O Senhor não me trata, o Senhor não te trata como exige as nossas faltas, nossos pecados. Então Ele é misericórdia, e Ele quer que o sejamos. E isso, meus irmãos, você vai dizer, eu repito, não é fácil de viver, mas quando nós vamos tomar certas atitudes, rezemos antes. Ao invés, como dizem os psicanalistas e os psicólogos, conte até 10, como padre eu digo, reze uma Ave Maria antes de explodir. Reze um Glória ao Pai, se você quiser mais curto, antes de falar. Isso muda
Um glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Deus tem muito mais piedade de mim e de você do que nós temos com os outros. É por isso que nós somos chamados hoje a sermos misericordiosos. Ainda, toda segunda-feira, e não diferente hoje, nós estamos aqui para rezar pelas almas do purgatório. E o que é rezar pelas almas do purgatório, se não clamar essa misericórdia? Pai, Pai misericordioso, Pai da parábola de Lucas, esse teu filho, essa tua filha, morreu em não completa contrição. Fico pensando em quantos, é verdade, me pego muitas vezes pensando nisso. Pessoas que morreram agora no Covid, sem a oportunidade de uma confissão, sem a oportunidade de uma unção dos enfermos, sem a oportunidade de um viático. Deve ter sido terrível para quem a vida toda desejou uma boa morte. E não há boa morte sem esses sacramentos. O que é hoje senão dizermos: Pai misericordioso, olhai com misericórdia para aqueles que já partiram, nossos antepassados. Olhe para eles, Senhor, e buscai algo que lhes possa ser motivo de conforto. Buscai nas suas ações, não olhe para eles como as faltas que cometeram exigem. Olhe para eles, e isso é a misericórdia, a partir do orifício das chagas do teu filho. Quando Deus olha para mim, para você, quando Deus olha para aqueles que já partiram, a partir das chagas do Cristo, é impressionante, é um outro olhar. É o olhar do Cristo que deu a vida, onde a justiça é retida e a misericórdia, apesar de estar uma interligada à outra, se manifesta. Como é importante rezarmos pelos falecidos, meus irmãos. Não porque nossa oração é tão importante, no sentido de que nossa oração é imperfeita. A gente não sabe rezar. Tanto que nosso Senhor falou: vocês vão rezar algumas vezes, é preciso pedir o Espírito Santo. A gente não sabe, a gente reza distraidamente, a gente reza sem fervor, mas nem por isso devemos deixar de rezar, porque Deus não nos atende pelos nossos méritos, Deus atende pela sua misericórdia. Mas o fruto de uma missa não está nas costas do padre que celebra, graças a Deus. O fruto da missa não está na minha santidade, apesar que tenho que me santificar na Eucaristia como você. O fruto de uma missa não está só na contrição da pessoa, porque graças a Deus o fruto da missa está no sacrificado, no Cristo, naquele que se fez misericórdia. Meus irmãos, voltemos a rezar pelos falecidos. Eu digo voltemos, porque se esquece muito facilmente. No começo é uma tristeza e a pessoa acha que vai morrer sem a pessoa. Não morre. Ninguém morre porque o outro morreu. Sofre. Depois vai ficando saudade. E eu tenho medo que depois acabemos esquecendo. Talvez essa missa em sufrágio dos mortos é colocarmos a nossa família nos desígnios de Deus. Talvez é a oportunidade que temos de lembrar daqueles que nos precederam no céu ou estão no purgatório. E a única coisa que podemos é a missa. Se hoje falamos: sede misericordiosos, porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia com aqueles que por alguma razão se mataram. Deus é misericórdia, sim, nós acreditamos,
por aqueles que morreram num acidente sem oportunidade dos sacramentos. Deus é misericórdia também para aqueles que morreram sem a devida conversão. Deus é misericórdia para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Deus é misericórdia para as crianças que morreram sem o batismo. Deus é misericórdia para aqueles que mais precisam, e só Deus sabe. Até nisso não podemos julgar. Até nessas circunstâncias difíceis que a gente enxerga. Eu digo para vocês, eu fiquei muito impressionado na Quinta Eucarística, que inclusive está disponível. Fiquei e me fez rezar muito. Tantos casos de tentativa de suicídio. Tantos casos de pessoas desistindo de viver. Hoje mesmo no rádio, aquela mulher perto, deve estar me acompanhando agora, perto de Caruaru não, Padre Cícero, que acordou, a janela do quarto da filha arrombado, e ela foi assassinada com afogamento. E ela dizia, pensei até em morrer, mas em Deus ela está encontrando. Isso é misericórdia de Deus. Essa é a misericórdia de Deus que nos faz caminhar. Portanto, irmãos e irmãs, não desistamos. Não fechemos o nosso coração. Não endurecemos os nossos ouvidos. Mas com coisas muito práticas. E termino a homilia. Como que eu posso ser misericordioso na caridade? Essa cobre uma multidão de pecados. Como que eu posso ser misericordioso? Rezando pelos mortos. Como que eu posso ser misericordioso? Partilhando. Como que eu posso ser misericordioso? Não julgando, não condenando e perdoando. Amém.